Agora eu tenho o privilégio de apresentar para vocês o nosso pregador da tarde, né? Tarde e quase noite. Pastor Leandro. Vamos receber o pastor Leandro com uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe, pastor Leandro. Ora por mim. Vamos orar pelo pastor Leandro? Senhor Deus e Pai, eu quero colocar, a Deus, diante de Ti agora a vida do Teu servo, Senhor. Quero Te pedir, a Deus, que Ele traga para as nossas vidas um maná fresco, Senhor, vindo do céu, Pai. Que nós recebamos do Senhor, Pai, uma palavra, Deus, que inunde o nosso coração. E que nós saiamos daqui nessa tarde, Senhor, quase noite, cheios, ó Deus, do Teu Espírito Santo e do Teu poder, Pai. Usa o Teu servo, Senhor, que ele seja a Tua boca aqui nesse lugar, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, glória a Deus. Esse relógio aqui está certo? Bom, alguém me ajuda aí com o horário. Vem cá, cadê aquele tecladinho? Eu posso ter aquele tecladinho também? Bonitinho aqui. Irmãos, eu quero compartilhar um texto que mexeu muito comigo. Eu não sei se você conhece esse texto, e é um texto que me assusta. Eu quero que você abra a sua palavra em Deuteronômio capítulo 27. Deus pediu algo a Moisés, e Moisés falou isso para o povo, e na verdade quem executou foi Josué. Moisés declarou que o povo de Israel, quando chegasse na terra que mana leite e mel, eles deveriam andar perto da cidade de Ai, e eles encontrariam dois montes muito parecidos. Um dos montes é o Gerizim, e o outro monte é o Monte Ebal. Vocês conhecem esse texto? Abre a sua palavra aí. Deuteronômio 27. Eu uso a versão NVI, gosto muito, eu prefiro ela. A nossa igreja tem usado a NVI. Então, se você quiser comprar e andar mais ou menos na mesma tradução, você pode caminhar com a gente com a NVI. Diz assim: Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam toda essa lei que hoje eu lhes dou. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, levantem algumas pedras e pintem-nas com cal, escrevam nelas todas as palavras dessa lei. Assim que tiverem atravessado, ao entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, terra onde manam leite e mel, como o Senhor, o seu Deus, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe prometeu. E quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal. Preste atenção, precisa guardar isso. As pedras são levadas para o Monte Ebal. Ok. Como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Construam ali um altar ao Senhor, o seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramenta de ferro nas pedras. Façam um altar do Senhor, o seu Deus, com pedras brutas, e sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor, o seu Deus. Ofereçam também sacrifícios de comunhão, e comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. E nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras dessa lei. Verso 9. Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, disse a todo Israel: façam silêncio e escute, ó Israel. Agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no Monte Ebal para declararem maldição serão Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. Até aqui. Que texto esquisito. Você não acha esse texto estranho?
Moisés está indo para a última parte do Pentateuco, capítulos finais de Deuteronômio, e ele vem e dá uma ordem super estranha ao povo. Ele diz para o povo: vocês vão chegar num lugar próximo à cidade de Ai, terão 2 montes lá, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Pegue o povo e divida o povo em 2 grupos. O grupo dos 6 tribos estarão no Monte Gerizim, 6 tribos estarão no Monte Ebal. Se você quiser dar uma olhada onde acontece isso, de verdade, aqui é só uma ordem. Josué capítulo 8, verso 30 a 35, é quando Josué implementa isso. Eu quero que você tenha toda a cena na sua mente. De um lado tem o Monte Ebal, do outro lado o Monte Gerizim. No meio tem um vale chamado Xerém. Olha que interessante. E esse vale é onde é colocado a arca do Senhor. O Monte Ebal e o Monte Gerizim são 2 montes muito parecidos. Eles são muito conhecidos quase como irmãos gêmeos. Eles têm mais ou menos a mesma altura, eles têm mais ou menos a mesma distância. São 2 montes onde eles formam um tipo de anfiteatro. O que você fala num monte ecoa no outro. O que tinha de diferente no Monte Ebal e o Monte Gerizim? O Monte Gerizim, ele tinha árvores plantadas. Apesar de eles serem muito parecidos, tinha toda uma plantação, árvores, gramas, no Monte Gerizim. E o Monte Ebal é desértico. Não existe nada no Monte Ebal. Deus vira para o povo e fala: olha, 6 de vocês vão ficar no monte, que é um monte que tem vida, e 6 de vocês vão ficar no monte que é deserto. Os do monte de vida anunciam bênção sobre o povo. Os do monte desértico anunciam maldição sobre o povo. A grande pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte, e é isso que eu quero que você guarde: de que lado você está? A primeira coisa que eu quero dizer para você, caso você não saiba, todas as 6 tribos que estavam no Monte Ebal, ou seja, todas as 6 tribos que estavam no Monte da Maldição pereceram. Todas as 6 tribos que estavam no Monte da Maldição pereceram. Essa cerimônia que foi feita parecia uma cerimônia de decreto de morte. Fala a verdade, você queria ir para o Monte Ebal? Nunca. Assim, ó, você é da tribo de Ruben, então você tem que ir para o Monte Ebal. Opa, já mudei. Agora eu estou na tribo de Judá. Conta comigo. Porque ali é um monte que proferiria bênção. Bênção. Eu acho tão interessante que esse vale, que é o Xerém, ele fica pertíssimo da cidade de Ai. Caso você não se lembre, se você olhar lá em Josué, foi no capítulo anterior a eles chegarem ao monte, foi o capítulo onde o povo enfrenta os inimigos. Por causa do pecado de Acã, o povo é quase dizimado. Eles descobrem o pecado de Acã. Acã é consumido pela terra. Vocês lembram dessa história? E no capítulo seguinte, Josué dá a seguinte dica para o povo: olha só, a gente vai lá ao lado da cidade de Ai, sem arma nenhuma, e a gente vai subir no monte para um proferir bênção e o outro proferir maldição. Terrível isso, fala a verdade. Se eu tivesse lá, falar para Josué: Josué, não conta comigo não. Não conta comigo não. Mas algumas coisas eu quero que você aproveite desse texto. Porque esse texto é único. Apesar de ele ser meio louco, concordo com você. Que texto estranho. Ele é único.
Esse texto tem algumas verdades profundas que ajudam a gente a entender como Deus espera que você viva a sua fé cristã. Primeira coisa que eu percebo no texto: Deus orienta Moisés, aquele povo que era conhecido como o povo murmurador, ou não? Estou enganado. O povo reclamão. E ele diz para Moisés, e Moisés fala para o povo: faça silêncio e obedeça ao Senhor, porque Ele escolheu vocês como povo. Onde está isso? Versos 9 e 10. Querido, tem horas que ao invés de reclamar, o que Deus espera de você é obedecer. Nesse texto, eu vejo isso de uma forma clara. Eu vejo Deus orientando Moisés: pega esse povo que tem tudo para reclamar, diga para eles: para, chega, é hora de calar a boca, é hora de fazer silêncio, e é hora de obedecer. Quando Moisés decide isso, Moisés orienta o povo a viver uma vida digna do Senhor. Como é que aconteceu? Tinha um monte Ebal. Qual era o monte Ebal? Era o monte da maldição. Só que Deus dá uma outra ordem muito louca, através de Moisés, para Josué. Ele diz assim: Josué, você vai entrar no Jordão. Dentro do Jordão você vai pegar algumas pedras, você vai levar essas pedras até o monte Ebal, você vai pintar essas pedras com cal, e você vai escrever nessas pedras toda a lei do Senhor. Por que Deus fez isso? Por que você acha que Deus fez isso? Eu preciso que você entenda que Deus deu essa ordem para Josué, porque Ele sabia que o povo que precisava buscar a lei e se converter, ele estava em qual monte? Monte Ebal. Para onde foram as pedras lapidadas? Monte Ebal. Querido, Deus sempre tem uma chance para o perdido. Sim ou não? Você crê nisso? Diga amém. Eu quero você comigo. Vou aproveitar o pastor Emerson aqui. Outra coisa que Josué fala, que ele construiria também um altar para sacrifício nesse monte. Olha lá, verso de número 5. Construa ao Senhor o seu Deus um altar de pedras. Não utilizem ferramenta de ferro nas pedras. Façam um altar do Senhor o seu Deus com pedras brutas, e sobre elas ofereça o holocausto ao Senhor o seu Deus. Algumas vezes Deus não quer que você use qualquer coisa para que oriente a sua vida. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente gasta mais tempo lendo livros que falam sobre o Senhor do que lendo a palavra do Senhor, sim ou não? Você também? Eu gosto daqueles livros que falam sobre cuidado. Tem alguns livros que em especial são muito conhecidos. Você tem alguns autores que você já olha e fala assim: meu Deus, Max Lucado. Quem gosta de Max Lucado aqui? Max Lucado é o escritor das mulheres. Se você não leu, você precisa ler, porque o estilo de escrita dele é um estilo bem coração, assim. Aí eu olhei e de repente Jesus tocou. Olha que importante, Jesus tocou nas feridas, porque é importante o toque. Max Lucado tem esse estilo. Quem não leu, eu sugiro, vocês mulheres, lê, vocês vão adorar. Os livros de Max Lucado, vocês vão adorar, são muito bons, muito interessantes. Mas às vezes a gente troca aquilo que é principal por aquilo que é auxiliar. E nesse texto, Deus vira para eles e fala assim: vocês não precisam lapidar nada, vocês não precisam usar utensílios a mais, vocês vão na pedra bruta pegar a sua mão e dedicar algo ao Senhor. Outra coisa que eu vejo nesses versos 6 e 7, é que Deus pede ao povo para que eles ofereçam holocaustos
e sacrifício de comunhão. Alguém já leu sobre os tipos de sacrifício? Tem o holocausto, tem o sacrifício de comunhão, tem a expiação, tem os cereais, são vários sacrifícios diferentes. Eu não sei se alguém algum dia contou para você qual é a diferença entre o holocausto e o sacrifício de comunhão. Praticamente nenhuma. Praticamente nenhuma. No holocausto você sacrifica um animal. Você sacrifica um animal no holocausto. No sacrifício de comunhão também. No holocausto, você precisa escolher um animal sem mancha. No sacrifício de comunhão também. No holocausto, o animal morre, precisa ser sacrificado, degolado até a morte. No sacrifício de comunhão também. Qual a diferença, pastor, entre o holocausto e o sacrifício de comunhão? O holocausto foi feito para o Senhor. O sacrifício de comunhão foi feito para a comunidade. Como assim? Quando você tinha algo diante do Senhor e queria oferecer a Ele algo que subisse como um aroma suave e agradável, era a sua comunhão com Deus. Você ofereceria holocausto. Tem a ver com o que você faz com o seu Deus. Eles pegavam, o sacerdote ia lá, pegava o animal, degolava o animal, dividia o animal em partes e tacava fogo. E o animal era completamente consumido e subia como um cheiro suave às narinas de Deus. Esse era o holocausto. E o sacrifício de comunhão? Eles degolavam o animal, matavam o animal, dividiam em 3 grandes partes, que eram vísceras, que era peitoral e que eram coxa. Essas 3 partes se dividiam para o Senhor, para os sacerdotes e para quem ofereceu comunhão. Por que isso é importante, pastor? Por que isso é importante para mim? Querido, nós vivemos uma geração onde as pessoas acham que o relacionamento delas no cristianismo é só o relacionamento delas com o Senhor. Nós vivemos um movimento hoje, não sei se você já ouviu falar, chamado Movimento das Igrejas em Casas. Cristo em Casa, alguém já ouviu falar? Não, pastor, eu sou crente, mas não conta comigo na igreja não. Eu tenho a minha comunhão com o Senhor, eu tenho o meu holocausto. Um rapaz até daqui da igreja me deu um livro, que falava sobre, um livro contando uma história sobre João, o apóstolo João, vivendo em nossa época. Que o cara conheceu o apóstolo João, e por causa dele, ele desistiu da igreja, e começou a se reunir com os irmãos na sua casa, quando dava vontade. Quando não dava vontade, ele não se reunia nas suas casas. E no final ele me perguntou: pastor, o que você achou do livro? Eu falei: horroroso. Meu Deus, que livro diabólico. Ele me olhava com um olho desse tamanho assim. Eu falei: irmão, você não percebe que esse movimento vai contra a Bíblia? Você não percebe que esse movimento se opõe a Hebreus 10, 25? O que diz Hebreus 10, 25? Não deixemos de reunirmos como igreja, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, a gente está caminhando para o final dos tempos. Essa é só a minha opinião, ou é a sua também? A gente está caminhando para o final. Ou seja, os textos estão dizendo que quanto mais perto do final, mais inserido na igreja você tem que estar. É isso que eu entendi? É isso que você entendeu? Então esse movimento é um movimento completamente herege, e por falta de conhecimento, porque esses crentes não sabem ler a Bíblia, eles embarcam nessa. Irmão, eu não estou dizendo que a igreja é perfeita, a igreja nunca foi perfeita. Eu não estou dizendo que a igreja é completamente santa, a igreja nunca foi completamente santa, até porque a igreja tem você, e tem eu também. Nós somos pecadores. Se você conseguir encontrar uma igreja perfeita, por favor, não entre, porque você vai tirar a perfeição dessa igreja.
Não existe igreja perfeita. Eu uma vez encontrei com um rapaz que ele contou uma história para mim. Na verdade já foram 4 gabinetes assim. E as pessoas chegavam para mim e falavam: pastor, eu fui muito magoado. E aí ele me contava: fui roubado dentro da igreja, adulteraram com a minha esposa dentro da igreja, um líder, tiraram a minha profissão dentro da igreja, entregaram os meus bens para um outro líder. Isso é tão comum. Vez em vez eu recebo alguém nesse gabinete. Sabe o que eu normalmente faço? Eu normalmente espero a pessoa chorar. Depois que a pessoa chora completamente, eu saio da mesa, eu viro a cadeira da pessoa, eu olho nos olhos da pessoa, eu me ajoelho e eu falo: eu quero pedir perdão em nome da igreja. Eu quero pedir perdão em nome da igreja. E eu oro com ela. Meu Deus, ela chora igual a criança. Eu falei: isso não é igreja. E eu peço perdão a ela. E uma vez, conversando com um desses rapazes, ele falou assim: pastor, mas nunca vai dar certo? Nunca a gente vai ter uma pessoa assim, uma igreja assim, mais perfeitinha? Nunca vai sempre ter problema dentro da igreja? Eu falei: vai, irmão. Sabe por quê? A igreja, a melhor comparação que eu tenho da igreja é a Arca de Noé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos animais tinham na Arca de Noé? Todos. Ótimo, gostei. Tá ótimo. Esses animais não faziam xixi, não? Esses animais não faziam outra coisa, não? Número 2, não? Não. Irmãos, se esses animais faziam tudo isso lá dentro, quem é que limpava esse negócio? Você já botou um grupo de animais concentrado num lugar só? Não importa quantas vezes você limpe, vai estar fedendo. Fala a verdade. Quem aqui já teve canil? Dá um trabalho desgramado de manter o negócio limpo, sim ou não? Ou seja, a arca era um fedor. A arca era um horror. Provavelmente Noé e a família trabalhavam com um pregador no nariz. Fala: pelo amor de Deus, quando é que essa chuva vai parar? Depois, pelo amor de Deus, quando é que essa água vai descer? A arca, irmão, era um ambiente horroroso, era terrível, a arca era ruim. Pergunta: por que eles não saíam? Porque lá fora estava a morte. Querido, por pior que a igreja seja, aqui é o lugar de vida. Você precisa lembrar disso. Você precisa lembrar disso. Porque senão as suas mágoas, as suas dores, as suas tristezas com a igreja, que são legítimas. Eu nunca disse que não são legítimas, são legítimas. Mas elas vão roubar a sua fé. Vão roubar o seu coração. Vão tirar você do foco. Eu tenho irmãos que frequentam essa igreja há 2 anos. Há 2 anos. Eles vieram de uma outra igreja onde eles trabalhavam desesperadamente. Eles estão vindo na oração de manhã. Ontem eles viraram para mim e falaram assim: pastor, agora eu entendi que eu tenho que trabalhar para o Senhor mesmo. Eu não posso fugir disso. Eu tinha medo da igreja, mas agora eu estou aberto. Gente, aquilo ali mexeu comigo. Imagina um casal com potencial. Imagina um casal que sabe falar, sabe cuidar, ama profundamente. Um casal que tudo que eles metem a mão prospera. E um casal que foi destruído pela igreja. Nós temos muitos desses daí. Às vezes um está aqui, sentado aqui. Ou às vezes não é você, às vezes é o seu parente que não quer vir mais à igreja. O que mais que eu aprendo nesse texto? Querido, uma palavra que eu tenho para você é: tenha certeza de estar do lado certo.
tenha certeza de estar do lado certo. As pessoas, as 6 tribos que foram para Ebal, se elas soubessem que Ebal era um monte que ia matar todo mundo, você acha que elas iriam? Elas só foram para Ebal porque elas não conheciam o que era Ebal. Elas não entendiam o que era Ebal. Sabe por que o povo perece? O povo perece porque não tem conhecimento. Existe uma lei de Deus, uma palavra de Deus, ela já foi escrita. Ela já foi escrita. Ela já está aqui. E existe um povo completamente ignorante da palavra de Deus. Eu fui numa igreja, irmãos. Eu visito várias igrejas. Eu conheço igrejas que não são batistas. Tudo que é igreja você possa imaginar, eu já visitei. Eu fui missionário 8 anos e visitei milhares de igrejas. E numa dessas igrejas, o pastor foi do microfone e falou assim: irmão, agora todo mundo profetiza sobre a vida de todo mundo. Gente, eu tenho um medo desesperador de profecia, porque toda vez que você profetiza, a palavra de Deus está sendo liberada. Se aquilo que você fala não é a palavra de Deus, você está debaixo da condenação de Deus, porque você tomou o nome dele em vão. Então, quando a pessoa fala assim, todo mundo profetiza, eu falei, meu Deus do céu. Quando eu olho para o lado, está uma senhorinha com cara de cachorro que caiu da mudança. Sabe aquela pessoa que está esperando alguma coisa? Eu falei, meu Deus, eu vou matar essa mulher. Se eu não falar nada, eu vou matar ela. E aí eu falei, eu profetizo sobre você toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ela chorava. Eu só não disse para ela que isso já tinha sido prometido na Bíblia. Qual era o problema dela? Falta de conhecimento. Irmãos, muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, vão para o inferno por falta de conhecimento. Quando a Bíblia fala que cresceriam juntos o joio e o trigo, é porque eles cresceriam juntos no mesmo lugar. E não pode arrancar o joio do trigo, porque eles estão num ambiente que é um ambiente de fé. Se você arrancar o joio, corre o risco de você arrancar junto o trigo. Então, no meio dessas cadeiras, querido, eu quero dizer para você que cresce trigo, mas também cresce joio. Infelizmente, talvez do seu lado aí, eu espero que não, tem uma pessoa que não vai para o mesmo lado que você quando passar para a eternidade. Abençoa a pessoa do seu lado aí e fala assim, não, eu quero te abençoar para que você vá. Você tem que ir para lá. Eu quero que você vá comigo. Querido, Deus não é um Deus de destruição. Deus é um Deus de bênção. Deus é um Deus de amor e Deus é um Deus de misericórdia. Preste atenção no que Deus fez. Deus fez 2 montes. O monte do certo e o monte do errado. Deus decidiu colocar a lei dele, para que o povo seguisse a lei dele. E ele, ao invés de escolher o monte onde as pessoas que estavam sendo fiéis a ele estavam, qual monte que ele escolheu? O monte Ebal. Deus escolheu colocar a lei dele no monte da maldição. Para quê, querido? Para que as pessoas olhassem para a lei e falassem, eu não estou de acordo com essa lei, deixa eu mudar de monte. Preste atenção, imagina que você está no Monte Ebal, todas as pedras vulcânicas, aquela estrutura assim de pedras, todas elas irregulares. Aí de repente vem um montão de pedra grande, de dentro de um rio. Alguém aqui já pegou pedra de rio? Você já percebeu que todas elas são arredondadas? Que a água vai batendo e vai alisando, vai alisando. Uma vez eu estava na África, num projeto missionário em Cabo Verde. Estive lá em Cabo Verde. E tinha uma praia que não tinha areia.
era uma ilha vulcânica, então só tinha pedra, era lindo, gente, aquelas pedrinhas redondinhas assim, só tinha um problema, quando você entrava na água, você tinha que entrar quando a água estava voltando, porque se você entrasse quando a água tinha vindo, vinha um montão de pedra no seu joelho, arrebentava a sua perna. Mas eu fui pegando as pedras, eu trouxe algumas, de Cabo Verde eu trouxe pedras, eu trouxe pedra vulcânica, depois eu mostro para vocês, é bem interessante. Eu vou fazer uma pregação sobre isso, sobre pedra, decora aí. Eu vou pregar um dia sobre pedras. Mas eles pegam aquelas pedras que são completamente diferentes, pedras arredondadas, pedras lisas. E você pega uma pedra lisa e coloca num ambiente onde todas as pedras são diferentes, vai chamar atenção, concorda comigo ou não? Agora, olha a ideia, além de pegar a pedra lisa e colocar lá em cima, você cobre a pedra lisa com cal. Eu não sei se acontecia isso só em São Gonçalo, porque eu era de São Gonçalo. Mas em São Gonçalo, todos os postes eram cobertos com cal. E também como é que é o nome? O meio-fio era coberto com cal. Para que você dirigindo, você não subisse no meio-fio. Vocês pegaram isso? Vocês são mais novos que eu. Ninguém pegou isso não. Mas tudo era coberto com cal, porque o cal chamava atenção. Ou seja, o que Deus fez? Deus botou uma pedra completamente diferente. Deus botou cal sobre ela. E Deus fez o que nessa pedra? Escreveu as leis dele. Você tem entendimento de como Deus se preocupa em que o povo perdido seja recuperado? Quantas vezes Deus precisava dizer para escrever a lei dele? Uma só, concorda comigo? Não é o que ele faz. Presta atenção, olha lá no verso 3. Ele diz assim: escrevam nelas todas as palavras dessa lei, assim que tiverem atravessado para entrar na terra do Senhor, que o seu Deus lhe dá, onde manam leite e mel, como o Senhor, o Deus dos antepassados, vos prometeu. Ok? Está escrito aqui, para escrever. Olha agora o verso 8. E nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras dessa lei. Deus estava preocupado ou não que a lei estivesse lá? Deus estava muito preocupado. Muito preocupado. Deus queria garantir que o povo tivesse o conhecimento da verdade. Deus virou para ele e falou assim: não erra uma vírgula não, hein? Não deixa de escrever uma letra, não esquece um ponto, porque o povo de Ebal precisa entender como eles fazem para sair de Ebal e ir para Gerizim, como eles fazem para sair do monte da perdição e ir para o monte da salvação. Eles precisam entender como eles fazem isso. Tenho 6 minutos, não é isso? Tem mais? Oh, que bênção, glória a Deus. Quando você decide em que monte você está, eu quero que você faça uma coisa nesse momento. Eu quero desafiar você a lembrar de todas as pessoas da sua família que você acha que estão no monte Ebal. Você vai fazer uma lista mental, ou você vai escrever num papel, e você vai dizer: meu Deus, essas pessoas aqui, Senhor, elas estão no monte Ebal. E o seu clamor diante de Deus é você decidir e pensar: como eu vou botar as pedras da lei diante de quem está em Ebal? Como eu vou pegar e anunciar as pedras da lei a quem está em Ebal? Como eu vou levar eles ao conhecimento e entendimento que eles estão no caminho errado, eles estão no monte errado, eles estão no monte da perdição? Queridos, eu tenho aqui esposas que elas estão no monte Gerizim, mas os maridos estão no monte Ebal, sim ou não? Eu tenho aqui mães e pais que estão no monte Gerizim, mas os filhos estão no monte Ebal, sim ou não? Eu tenho aqui filhos
Eu tenho aqui parentes, que eles estão no Monte Gerizim, mas a família está no Monte Ebal. Eu quero desafiar você a ter uma vida de preocupação de quem está em Ebal. Porque, querido, não adianta, quem ficar em Ebal vai morrer. Quem permanecer em Ebal vai morrer. Não existe nenhuma outra opção. O que Deus fez? Deus deu uma ilustração da salvação em 2 montes. O que ele disse é: os perdidos estão no Monte Ebal. Eu vou anunciar a salvação no Monte Ebal, colocando a minha lei escrita lá. Quando eles virem a minha lei, o processo é: eles precisam decidir sair do Ebal e andar até Gerizim. Mas para eles saírem do Ebal e chegarem a Gerizim, primeiro eles precisam passar por Xerém, onde está a arca do Senhor. Caso você não saiba, a arca do Senhor é Cristo. A arca do Senhor é Cristo. Qualquer um dos nossos queridos que estão em Ebal, eles precisam reconhecer que a vida dele é vida de pecado. Eles são pecadores mesmos. Eles precisam olhar para Gerizim e falar: eu quero chegar lá e passar através de Cristo, para que Deus os transporte de Ebal para Gerizim. Eu quero desafiar você a ter uma vida de oração e clamor. Eu quero desafiar você a pensar na sua família. Eu quero desafiar você a pensar nos seus vizinhos, nos seus parentes, e não desistir deles. Na mente você tem que estar firme dizendo, declarando: meus parentes não vão ficar no Ebal. Eu vou levá-los a Gerizim. Eu não quero ninguém no Ebal. Eu quero todo mundo no Gerizim. Eu quero levá-los ao conhecimento do Evangelho. Eu quero levá-los a transpassar pela fé em Jesus. Eu quero levá-los a aceitar a Cristo. E eu quero garantir que eles vão viver em Gerizim. Essa é a declaração que eu quero que você faça diante do Senhor. Esse é o momento que eu quero que você tenha diante do Senhor. Eu queria tirar 5 minutos, eu posso? 5 minutos para orar? Se nesse momento isso tocou você, e não é você ainda, mas algum parente seu, que você percebe que está no Ebal, e você quer ajudar a transportá-lo do Ebal para Gerizim, eu queria que você ficasse de pé. Eu quero pedir uma unção toda especial de Deus sobre a sua vida. Toda especial de Deus. Eu quero pedir uma graça única, sobrenatural. Queridos, tem hora que a gente anuncia o Evangelho, parece que não faz diferença nenhuma, sim ou não? Tem hora que a gente anuncia as palavras de Deus, não faz diferença nenhuma, sim ou não? Só que quando eu leio Atos 2, quando eu leio Atos 5, a palavra de Deus diz que Deus gerou uma simpatia tal nos cristãos, que eles atraíam os não cristãos, e todos os dias eram acrescentados aqueles que iam sendo salvos. Não é isso que o texto fala? Eu quero pedir de Deus unção de simpatia para você. Não era uma simpatia qualquer, era algo especial. Fala a verdade. Meu Deus, o que é isso? Como é que é assim? Eles se aproximavam, eles falavam alguma coisa, e as pessoas decidiam sair do judaísmo e virar cristão. Pesado demais, querido. Só uma unção especial de Deus, fala a verdade. Então eu quero abençoar você. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor fala na Tua palavra, que quando pedimos segundo a Sua vontade, nós cremos que o Senhor nos ouve. E se sabemos que o Senhor nos ouve em tudo que lhe pedimos, temos a convicção de que já recebemos o que lhe pedimos. 1 João capítulo 5, 13 e 14. Então, Senhor, essa oração não é uma oração nossa, é uma oração sua. Porque o maior interessado em que as pessoas conheçam o Senhor é o Senhor mesmo. O maior interessado de atrair as pessoas ao Senhor é o Senhor mesmo. Senhor, então gera sobre nós uma unção única, uma unção especial,
algo sobrenatural, algo que caiu sobre a cabeça dos primeiros cristãos, em Atos 2, em Atos 5, que gerou neles uma simpatia tal, que atraía pessoas a ti. Senhor, faz de nós tão parecidos contigo, tão parecidos com Cristo, que as pessoas sintam o cheiro do Evangelho, o cheiro de Cristo, e elas se sintam atraídas pelo Senhor. Senhor, em nome de Jesus, declara sobre o teu povo uma bênção toda especial, uma unção toda especial, que eles já vejam nessa semana o resultado daquilo que o Senhor quer fazer através deles, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar, querido? A última coisa que eu quero falar, pastor, qual o benefício? Tá bom, ok, eu já sei que o Baal é mau, que morre e tal, mas não tem promessa nenhuma quem vai para Gerizim? O que tem? Qual é a vantagem de ir para Gerizim? Qual a vantagem? Deuteronômio capítulo 26, verso de número 19. Diz assim: ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama, honra, muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, para o seu Deus, conforme ele prometeu. Querido, Deus nunca nos deixa sozinhos. Eu fico assim impressionado com Deus, porque Ele pega pecadores, transforma em santos, e não só transforma em santos, transforma em salvos, não só transforma em salvos, como transforma em ungidos. Nós somos sacerdócio real, nação santa, nós somos povo exclusivo de Deus. Nós somos aqueles que têm uma unção especial de Deus, o dunamis de Deus está sobre nós. Atos 1:8, o dunamis de Deus está sobre nós. Deus quer te dar algo a mais, não tem só a ver com perdição e salvação, Ele declara a bênção sobre a sua vida. Se você quiser ver a história final, eu quero desafiar você a depois ler Deuteronômio capítulo 28, é lindo e é trágico. Deuteronômio capítulo 28 assim, é um texto que você vai querer ler só metade, que é um texto que diz assim: se você servir ao Senhor, se você caminhar com Ele, Deus vai arrebentar na sua vida. Poxa, Deus vai cuidar de tudo, você vai prosperar em tudo, Deus vai te abençoar demais e tal. Mas se você decidir não caminhar com o Senhor, aí Ele vem declarando maldição, 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 maldição. Meu Deus do céu, tenho até medo. A pergunta final que eu quero falar para vocês é o seguinte: talvez tenham aqui pessoas que elas se sintam ainda no Monte Ebal. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos. Talvez tenham pessoas aqui que se sintam no Monte Ebal. Talvez tenham pessoas aqui que pensam assim: pastor, eu estou entendendo, mas eu não me sinto em Gerizim. Sinceramente, eu não percebo a bênção de Deus sobre a minha vida dessa maneira. Pastor, eu estou em dúvida sobre em qual monte eu estou. Pastor, eu avalio minha vida e eu não tenho certeza de onde eu estou nesse momento. Se você é uma dessas pessoas, eu quero desafiar você a atravessar Xerém, a tocar na arca do Senhor e a caminhar para Gerizim. Como é que você pode fazer isso? Através de Cristo. Você pode fazer uma oração entregando sua vida a Ele, consagrando sua vida a Ele e vivendo plenamente aquilo que Ele tem preparado para você. Você quer viver as bênçãos do Senhor? Você quer essa bênção de Deuteronômio 26:19 sobre a sua vida? Ora comigo nesse momento. Só precisa ser você e Deus, ninguém precisa ouvir. Eu quero que você repita comigo. Diga assim para o Senhor: Senhor Jesus, eu entendo que eu estou vivendo em Ebal.
Me perdoa, Senhor. Eu acabo de olhar para as pedras que tem a tua palavra e eu fui confrontado. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Me deixa passar pela arca que é o Senhor e me leva até Gerizim. Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Eu queria que vocês permanecessem de olhos fechados. Alguém fez essa oração pela primeira vez, recebendo a Cristo como Salvador? Eu queria que levantasse a mão, que eu quero abençoar e orar por você. Levanta a mão que eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Oh, bênção. Oh, queridas, Deus abençoe vocês. Mais alguém que sente esse toque do Senhor? Mais alguém que quer fazer essa oração? Mais alguém que quer ter um compromisso sério com o Senhor? Mais alguém que quer viver plenamente as bênçãos do Senhor? Mais alguém que quer caminhar em Gerizim? Levanta a mão que eu quero orar por você. Mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Querido, eu não vou ficar insistindo aqui não. Você ouviu a palavra, já está escrita em pedras, já está na sua frente, já está pintado em cal. Se você não tomou a decisão hoje, em casa reflita e tome a sua decisão. Mas eu queria pedir para esses 3 que oraram recebendo a Cristo, eu quero que vocês venham aqui, eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero clamar pela vida de vocês, eu quero agradecer pela vida de vocês, eu quero abençoar a vida de vocês, eu quero ministrar sobre a vida de vocês. Eu quero pedir 3 queridas aqui, 2, para abençoar essas mulheres tão poderosas no Senhor. Sabe qual é a promessa da palavra do Senhor? Para quem vive ao lado dele? A promessa dele em Hebreus 11:5 é: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A aliança que você faz hoje para o Senhor é para a eternidade. Eu creio nisso. Vai ter um louvor, vocês vão cantar não? Tem uma música final? Vem cá, gente, caminha comigo aqui. Ó, minha filha, ó. É você mesmo, minha filha. Bênção de Deus. A gente vai cantar uma canção, eu vou abençoar vocês e a gente vai liberar. Tem mais alguma palavra? E a gente vai liberar vocês. 7h30 começa o culto, é isso? Então tá bom. Vai lá, faz um lanche e volta aqui. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Queria pedir para vocês ficarem de pé. Estende a mão para cá, nós vamos abençoar essas 2 queridas no Senhor. Senhor, eu te louvo por cada pessoa que se entrega plenamente ao Senhor. O Senhor diz na tua palavra que é uma festa, há uma alegria no céu, há uma algazarra no céu, quando um pecador se converte. Senhor, que festança. O Senhor está dizendo: estou muito feliz. Mais um filho se aproxima, mais um vem para o monte que eu quero. Abençoa essas queridas e proteja a semana delas.
para que nada roube a fé que foi colocada no coração delas. A semente foi plantada, mas nós queremos que ela gere frutos, que ela caia em boa terra e que ela frutifique. Senhor, em nome de Jesus, também sobre o teu povo reunido aqui, essas mulheres de atitude, esses homens que estão aqui para ouvir a palavra do Senhor. Senhor, eu quero declarar sobre a vida deles uma bênção especial do Senhor, um zelo especial do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor ministre com cuidado sobre a vida deles, Senhor, que eles se sintam abençoados pelo Senhor em todas as áreas da vida deles, em especial no ministério deles, que eles entendam o papel deles como propagadores do reino, que eles entendam que eles não podem perder os queridos para ficarem no Monte Ebal, que eles entendam que faz parte da nossa ação como cristãos, levar outros ao conhecimento pleno do nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um aqui, e que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todas essas mulheres de atitude e esses homens de atitude, em nome de Jesus, amém e amém. Vá em paz.